Olá, estamos começando mais um Alta Performance, direto aqui dos estúdios da SBA para todas as plataformas do Correio do Estado. Hoje o Alta Performance vai falar de um tipo de saúde diferente, saúde financeira, mais especificamente do ramo imobiliário. Eu convidei aqui hoje para trocar uma ideia com a gente, um empresário, Renato Pérez, proprietário da Pérez Imóveis. Tudo bem, Renato? Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Cauê? Obrigado pelo convite, é um prazer. Falar de saúde é muito importante e falar de saúde financeira das empresas mais ainda, né? É o mais importante. Renato, muito obrigado por você ter vindo aqui para trocar essa ideia com o pessoal, viu? O Alta Performance de antemão já agradece a sua participação. Obrigado, para mim é um prazer estar por aqui. Espero contribuir aí e poder passar algumas informações úteis para as pessoas que curtem o mercado imobiliário e para as pessoas de uma forma geral. Eu acho que é sempre bom a gente escutar pessoas de segmentos diferentes, né? Não, eu que vou aprender hoje aqui. Obrigado. Deixa eu te perguntar assim de cara, tá? Nós estamos passando por uma pandemia, correto? Perfeito. Ainda não acabou, estamos enfrentando, foi algo muito novo para todo mundo, né? Como é que foi para o mercado imobiliário no começo dessa pandemia? Como é que foi a reação das pessoas? A gente teve aquele problema de inquilino pagar, não receber, ninguém começou a ganhar dinheiro. Como é que repercutiu isso no seu setor? A gente tem algumas características da pandemia que influenciaram no nosso segmento, no nosso mercado, que são parecidos com outros segmentos, né? Uma dessas características é o fato de que a gente vem vivendo um dia de cada vez, né? Já estamos aí há um ano, né, do início da pandemia. Nós tínhamos aí algumas dúvidas de como que isso ia se desenrolar e como que o mercado ia reagir, né, em função desses acontecimentos. Então, fundamentalmente, a gente percebe isso, que da mesma forma que outros segmentos, a gente vem vivendo um dia de cada vez, sem hoje poder fazer planejamentos muito longos, considerando esse cenário. Agora, olhando já para o que aconteceu, né, porque nós já temos esse tempo, enfrentando essa situação, eu acho que o mercado imobiliário até respondeu bem, Cauê. No início, é claro que a gente tem quase que um pânico, né? As pessoas realmente ficam muito inseguras, principalmente quando diz respeito a locações comerciais, que a locação comercial ela está ligada diretamente ao ramo de atividade da pessoa. Então você tem segmentos que sofrem mais, segmentos que sofrem menos, mas de uma forma geral a gente percebeu que lá no início, logo que isso tudo começou, que todo mundo criou um certo pânico e veio até nós realmente com o intuito de renegociar contratos. E isso a gente fez em alguns casos, mas a gente utilizou um critério da individualidade, de olhar o caso de cada um, de olhar a situação de cada um e não generalizar, porque a gente sabe que teve segmentos que sentiram mais, outros sentiram menos. A partir daí, dessa negociação, as coisas vieram acontecendo bem, até porque os locatários, de uma forma geral, cumpriram com seus combinados conosco. Então, a gente conseguiu dar para o proprietário do imóvel uma previsibilidade. Olha, você vai ter uma interrupção ou você vai ter uma diminuição no seu recebimento, mas isso vai ser recompensado ali na frente, de alguma forma, e logo o seu aluguel passa a estar já no valor cheio novamente. Então, houve um entendimento dos proprietários também que precisavam aderir às causas dos locatários. Importantíssimo. Então vocês tiveram, resumindo assim, que se readequar, né, à pandemia, sentar e entender, né, a posição do locatário, a posição de quem está alocando, para que não seja perdido o negócio, para que as coisas continuem andando, como quase todos os setores, né? Por isso que é importante procurar uma boa imobiliária, viu? O pessoal planeja e o pessoal não passar aperto depois, né, Renato? Não, é verdade. Eu acho que num ano a gente pode dizer de crise nesse sentido, né? Talvez não tenha sido um ano de crise em termos de faturamento, de movimento, mas é um ano de crise nesse sentido, né? Um ano da gente estar sempre com o tato muito aguçado para entender a necessidade de cada um, dos seus clientes, e aí eu acho que entra realmente o profissionalismo de cada empresa. Eu acho que as empresas esse ano que passou precisaram realmente se posicionar de forma bem profissional para poder atender essas demandas, porque são muitas, né?
Pois é. Mas eu acho que tudo isso faz a gente crescer, né, Cauê? Claro. Porque é sempre um aprendizado para nós. Logicamente, a gente nunca tinha passado por uma situação dessa. Nem parecida, né? Nem parecida. Então, realmente, a gente fica, em certos momentos, um pouco ansioso. Mas, olha, de uma forma geral, eu acredito que a gente até está passando muito bem por tudo isso. Que bom, amém. É. Vamos falar um pouquinho de mercado futuro, então, né? Você falou um pouco de como que foi no começo, o que vocês fizeram para estão fazendo para passar por isso. E vamos ser otimistas. O que você acha de mercado futuro? O que o ramo imobiliário traz para a gente? Eu realmente sou um otimista por natureza, mas eu acho que independente até do meu otimismo, o mercado imobiliário realmente ele está configurado para um cenário muito positivo aí pela frente. Eu acho que dependemos sim da melhora desse cenário geral, porque, lógico, todos os setores são afetados, mas a gente percebe uma movimentação de produção de novos imóveis, de busca de mercado para novos empreendimentos por parte dos incorporadores locais, inclusive empresas de fora que estão atuando aqui no nosso mercado local. Então, eu acho que quando você vê o setor da produção, né, que é o setor da construção, se movimentando bastante, os demais setores, como o nosso, das imobiliárias, das locações de imóveis, etc., a gente percebe que isso é um efeito cascata. Então, quando você tem uma produção significativa de imóveis, o efeito disso no nosso mercado é quase que imediato. Então, a gente percebe um movimento bastante positivo. Só esperamos não ter nenhuma novidade que mude isso, mas eu acho que... Não fala isso, não. Se Deus quiser... É que a gente vem, de fato, administrando informações aí a cada momento, né? E isso é um momento que a gente está vendo. A gente também tem que ter a consciência e a tranquilidade de observar isso, né? Mas a gente observa com bastante otimismo. Bacana, aí ó. Vivendo e aprendendo, viu? Obrigado, Renato, pelos seus esclarecimentos aí um pouco sobre esse ramo. Eu adorei o Saúde e Alta Performance desse quadro, a gente trazer um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, como que eles passaram por isso. Estou muito feliz aqui com a sua participação no nosso quadro, viu? Tá, obrigado. Eu espero sempre que puder voltar, colaborar com alguma informação. Acho que o mercado imobiliário é um mercado muito rico. Hoje ele tem uma representatividade em termos de participação na economia bastante significativo. Com certeza. Então, assim, a gente fica contente porque a gente percebe cada dia mais até pessoas mais jovens investindo nesse mercado e ele passou a ter um jeito um pouco diferente de possibilidades de investimento, né? Hoje você tem possibilidades de formação de grupos para investir em determinado segmento do imóvel, porque diferente de tempos atrás, você para fazer um investimento no segmento imobiliário, você precisava entrar sozinho e ter o capital todo para fazer esse determinado investimento. Hoje a gente tem formatos muito mais interessantes, que as pessoas entram com participações e viabilizam. Pessoas que querem ter renda, entram em parceria com outros, a gente formata esse tipo de produto e a pessoa viabiliza esse financiamento através de um grupo e isso depois retorna em termos de renda para essas pessoas. Evoluiu muito. Evoluiu bastante. Antigamente era aquele negocinho de juntar o dinheiro, ter que pegar um dinheirinho que tem, o boizinho lá comprar. Agora veio facilidade de financiamento, facilidade de grupos, igual você está falando. Então é um mercado que se expandiu muito, está cada vez mais em alta. Ele teve que se reinventar, desculpe, Cauê, mas é exatamente isso. A gente tem que estar sempre se reinventando. Fica muito difícil realmente, em função do tamanho dos investimentos, em função do tamanho das demandas, você fazer tudo sozinho. Então hoje a palavra de ordem no mercado imobiliário é realmente o agrupamento de pessoas que têm o mesmo objetivo, pessoas que querem fazer o mesmo tipo de investimento. Então cada um entra com um pouco, soma-se e você consegue um resultado bastante interessante lá na frente.
Quem quiser continuar tendo mais aula aí sobre mercado imobiliário, continuar com esse otimismo todo, com essa experiência, eu teria assunto para conversar com o Renato aqui, acho que mais umas 2 horas de programa. Verdade. Mas, Renato, deixa aí as suas redes sociais em aberto, como é que as pessoas te procuram? Quem quiser, não só alugar casa também alugar casa, né, Renato? Mas assim, entender um pouco mais sobre o mercado, como é que te acha, como é que Obrigado, que faz? Exatamente. Nós estamos presentes nas redes sociais, né, através do Instagram, através do YouTube, nós temos a nossa página, que é peresimóveis.com, também que estão lá todo o nosso estoque de imóveis. Mas o mais importante, fiquem à vontade para nos procurar, para trocar ideia, para construir projetos, porque eu acho que é a nossa maior vocação, oferecer para os nossos clientes projetos. A gente pega a necessidade de cada um e tenta transformar isso numa forma de rendimento. Então, eu acho que esse é o nosso principal valor, esse é o nosso principal objetivo. Fica a dica aí para vocês, então, Pérez Imóveis. Aqui é de longe assim, meu irmão. Valeu. Obrigado pela participação, um abraço. Até a próxima. Até a próxima.